Olá, seja muito bem-vinda a mais esta visão semanal global macroeconômica, dia 30 de nove de 2023, mais um mês está aí por acabar, né? Daqui a pouco a gente está virando o ano, né? O tempo passa rápido pra caramba. Bom, hoje nós estamos para ver então estes ativos que estão em tela, que são os ativos tradicionais que vemos nesta importante publicação que fazemos, porque ela dá uma visão bastante realista do mundo, né, do que está acontecendo por aí e que impacta diretamente na Bolsa de Valores brasileira. Seja para você operar na Bolsa brasileira, seja para você operar na Bolsa americana ou em qualquer outra bolsa no mundo, né, estes elementos são efetivamente bastante impactantes, né, bastante influenciadores para que você compreenda o que pode vir a acontecer nos movimentos de bolsa durante a semana. Ok? Então vamos lá, vamos passar para os gráficos, porque é com eles que trabalhamos na nossa análise dinâmica e cíclica não linear, ou análise cíclico-dinâmica não linear, como você preferir, uma metodologia muito própria nossa, né? Os indicadores são todos próprios nossos, e muito em breve, inclusive, a gente vai estar relançando o nosso primeiro curso, totalmente repaginado, totalmente refeito, muito mais dinâmico, muito mais assertivo, né? As pessoas tiveram um pouco de dificuldade na primeira versão, acho que ficou um pouquinho complicado, a gente deu uma, né, não que ficou complicado, mas a gente colocou muitos elementos já de cara, a gente deu uma dosada melhor, né, enfim, muito em breve vai estar no ar de novo, vai também ter uma monitoria, né, nossa, que vai abarcar os 3 primeiros cursos, que são aqueles que dão a base essencial para você realizar a maior parte dos tipos de operações em bolsa de valores, seja como investidor, seja como trader, ok? Ou operador de bolsa, se preferir, né? Operadora. Enfim, cada um tem um gosto. Vamos lá. Os juros longos americanos, né, de 30 anos. Eu vou mudar isso aqui um pouquinho muito em breve, tá? Eu vou colocar o de 10 anos aqui. E talvez o de 2 anos também, ou talvez uma comparação entre eles. Estou estudando a maneira que vai ficar melhor, né, mais prática, mas em breve isso daqui vai ter alguma mudança, ok? Então, a gente teve essa semana, né, o final da semana passada, o juros caindo, deu uma reagidinha, né, encontrou resistência na boca do crocodilo, caiu de novo, encontrou novamente resistência na boca do crocodilo, caiu de novo, está mais ou menos na boca do crocodilo, quase nos dentes do crocodilo, encontrando resistência de novo, deve voltar a cair. Quando a gente olha aqui, a mordida do crocodilo também mostra uma manutenção da queda e o Maximus, esse daqui está um pouquinho mais duvidoso, né? Ele tem ainda espaço para continuar a subir, apesar da aceleração ter dado uma viradinha aqui, que é, em geral, um prenúncio de que vai começar a corrigir em breve, né? Os candles aqui mostram também que vai voltar a corrigir, mas ele pode dar mais umas batidinhas aqui, umas tentativas, né, nos dentes do crocodilo, mas provavelmente vai voltar a cair novamente. Ok? Depois aqui, o S&P, um dos mais importantes índices das bolsas de valores americanas, né, das porque pega NYSE e Nasdaq, ambas de New York, de Nova York, e compõe aí, né, a precificação de 500 empresas. Então é um índice realmente que é uma baita de uma média do que está acontecendo nas bolsas americanas. Então ele teve aí uma baixa bem expressiva na semana passada, deu uma parada, né, deu uma paradinha, continuou parado no começo da semana, olha só como que ele foi, né? E aí foi de novo para uma queda e uma recuperada, ele voltou mais ou menos nesse pico aqui aos níveis dessa parada, né? E quando a gente tem muitos períodos comparados assim, isso faz ou suporte ou resistência conforme o caso. No caso aqui, seria uma resistência, uma vez que o preço veio para baixo. E ela encontrou, ainda passando perto da mandíbula do crocodilo, né, que é uma resistência ou um suporte forte, no caso aqui resistência, e voltou a cair. Agora notem que a boca do crocodilo já está virando com os dentes, né, e os respingos já viraram. Então, isso é um prenúncio ou de uma correção mais profunda, né, correção aqui de alta, porque o movimento ainda é baixista, ou o prenúncio de uma virada. A mordida do crocodilo mostra que a tendência de queda permanece, tá? Porém, os dentes do crocodilo já foram para baixo da linha zero.
Quando eles estão para baixo da linha zero, a gente tem que ficar aí atentos, porque também é um prenúncio de que pode estar virando ou de que vai ter uma correção profunda, né, mais aprofundada. O preço ainda está no negativo, né, perto abaixo da linha zero aqui. Então o que está aparecendo para a gente é que realmente ele vai enfrentar mais um movimento de queda. Talvez não caia abaixo desse suporte aqui. Certo? E pode, não é que vai, pode retomar então um movimento corretivo mais forte que pode virar um movimento de alta. O Maximus, ele está sem expressão, né? Não dá para dizer muito, certo? O que pode também indicar que esse preço vai dar uma lateralizada, vai fazer, por exemplo, um movimento como esse aqui, ó, e vai demorar um pouco mais para tomar uma tendência. Então, no começo de semana, muita atenção, muito cuidado. O movimento não está muito claro, visível do que deve acontecer. Então, nestes casos, tem que se tomar muito cuidado. Ok? Depois a gente tem Nasdaq. Nasdaq está um pouquinho diferente, né? Ele fez uma queda aqui bem tranquila, né? Olha só, bem tranquila. Voltou e está testando a mandíbula do crocodilo, que é uma linha mais forte do que os dentes do crocodilo. A boca do crocodilo está tocando a mandíbula e os respingos já passaram. A gente também está aqui quase saindo do pântano, né? E o barranco que tinha aqui, essa linha mais creme, ela está do outro lado agora. E não tem aquela verde mais escuro aqui, ó, né, um verde mais musgoso, que indica uma parte lodosa do pântano. O que significa isso? Significa que tem espaço livre, tem piso, né? O chão ali, ele vai pisar no chão, vai parar de pisar na água, vai pisar no chão e aí ele pode ir longe, ele pode correr do crocodilo. Certo? A mordida do crocodilo está mostrando efetivamente, olha só, o respingo lá em cima, ele está chegando quase na linha 618 de Fibonacci. A boca do crocodilo está quase virando zero, ainda não virou. Significa que a linha zero está acima aqui da mandíbula, certo? Ou seja, o movimento aqui foi forte. Né? A mandíbula está caindo e encontrou uma paradinha na 38,2 de Fibonacci. Os dentes do crocodilo estão baixando ainda, né? o que significa que, de novo, preços acima da linha zero. O dente do crocodilo se afastando é porque está tomando força da linha positiva. Depois ele volta, né, e confirma essa força. Mas antes ele se afasta para depois voltar e ficar no positivo. Aí indica uma tendência de alta. Certo? Então olha só, tudo está se mostrando aqui e aqui que tem uma chance muito concreta, muito boa desse preço subir. Tá? Tem espaço para isso. O Maximus está meio devagar, mas as barrinhas dele estão no positivo, tá certo? E a aceleração está no negativo, mas as barrinhas estão no positivo e eles estão acima da linha de sinal. Tudo isso está parecendo indicado de verdade que os preços estão mais altistas do que lateralizados ou do que baixistas. Então, olhando aqui o Nasdaq, dá para a gente depreender que a bolsa tem boas chances, as bolsas têm boas chances de subirem nesta semana. As bolsas americanas, bem entendido. Ok? Tem boas chances. Eu seria muito mais comprador do que vendedor, ou seja, eu acredito neste momento muito mais no movimento de alta, ainda que ele tenha certas limitações, do que um movimento de baixa muito aprofundado. Ok? Dow Jones, ele já está diferente. Ele já deixa a gente na dúvida. Né? Olha só, ele testou os dentes do crocodilo e começou a cair. A mordida do crocodilo está
mais ou menos. Parece que está virando, mas ainda está em baixa. O Maximus está bem embaixo, está razoavelmente embaixo. Apesar das barrinhas estarem tímidas, o índice de deslocamento ele já é mais expressivo. Então isso daqui dá dúvida de novo. Aqui tem um caso perfeito, um exemplo perfeito de por que a gente tem que olhar todos os índices das bolsas americanas. Vocês veem que o S&P não era lá muito essas coisas. O Nasdaq já mostrou que tem capacidade de subir. O Dow Jones está mais mostrando que vai cair. Né? Ele está mais orientado para queda. O Dow Jones costuma influenciar muito mais o S&P e pouco ou menos o Nasdaq. O Nasdaq ele tem mais influência das empresas de tecnologia, as empresas mais arrojadas e tudo mais. O Dow Jones ele está mais focado em movimentação da economia, em transporte, em comércio, em indústria. E o S&P tem de tudo, certo? Então, está nos parecendo aqui que pode ter, de uma outra maneira, um descolamento dos setores. Os setores mais tradicionais da economia americana podem seguir para baixo. E aqueles mais arrojados, para cima. Só que esse tipo de movimento não perdura muito tempo. Então, talvez nem o Nasdaq consiga ir longe. Tá? Talvez ele precise fazer uma correção, talvez até um pouco pronunciada, para realmente conseguir andar. Porém, o Nasdaq ele é um índice que costuma liderar os movimentos de bolsa. Ele costuma ir na frente. Como ele trabalha com índices mais voláteis, ele traz mais dúvida, mas quando ele engata uma direção, ele costuma mostrar o caminho. Então existe sim a possibilidade que o Nasdaq comece a enfrentar uma alta, o S&P e o Dow Jones deem uma rameada aí durante a semana, e aí eles virem de fato para acompanhar o movimento do Nasdaq. Tá? Tudo isso é possível acontecer essa semana. Então, o que fazer? Observar. Quando tem movimentos díspares dessa forma, a gente tem que observar, deixar os gráficos evoluírem e ver o que eles nos contam. Os gráficos contam a história do que aconteceu. E a partir daquilo que aconteceu, a gente pode perceber o que possivelmente vai acontecer. Então é isso que a gente vai ter que fazer no começo da semana. Olhar com muita atenção, sem afobação, porque o movimento para essa semana está difícil de definir. Ok? Russell. Russell é o índice das pequenas empresas. Ele foi para cima da mandíbula e já corrigiu. Dificilmente o preço passa e volta, apesar de ter acontecido isso aqui. Ó. Mas é mais difícil acontecer. Mas pode. A mordida do crocodilo está mostrando uma perda do movimento da força do movimento de baixa e um ganho de força do movimento de alta. O preço ele já está no campo positivo, mas está caindo. O Maximus ele foi bem para o campo positivo, ele chegou a bater 61,8 em ciminha, né? Esse indicador é fera pra caramba, né? Ele foi lá em ciminha, começou a corrigir. Eu acho que ele pode corrigir até o 38,2, até um pouco mais. E vai voltar a subir. Ele está mais ou menos nos 50%. Quanto que está aqui? Eu consigo ler? É 53,6. Tá? E o indicador de deslocamento está razoavelmente negativo. Não está tanto, mas está bem razoável. Então ele pode sim sofrer mais uma correção aqui e virar. Tá? Aqui já começa a aparecer um pouquinho de musgo, mas olha só. O barranco já ficou para o lado de lá. Que nem o Nasdaq. Certo? Então, mais aquele negócio. O começo da semana deve ser um pouco enroscado. Né? Isso é a tendência. A não ser que abra um gap, né? Uma folga, um salto que dê uma direção mais forte para os preços. Se isso acontecer, provavelmente vai ser de alta. Mas será um começo de semana que exigirá observação mais do que começar já a fazer operações. Ok? Depois a gente tem aqui
Juros alemães, para ter uma ideia da Europa, né? Eles vieram caindo também, deram uma correção, estão lá nos dentes, até que parece um pouco com os juros americanos, mas a mordida do crocodilo ela ainda está razoavelmente em baixa e o Maximus ele está um pouquinho com alta, até com um índice de deslocamento elevado aqui de 94% praticamente, arredondando, né? Ou seja, tem muita força aqui para subir, mas eu não acredito que ele suba, eu acredito que ele pode subir mais um pouco, testar eventualmente a mandíbula, mas ele deve cair. Para mim o movimento vai ser de queda aqui. Ok? Depois a gente tem o DAX, que é o índice das ações alemãs, né, para ter uma ideia da Europa, e ele está aqui testando também a mandíbula. Né? A mordida do crocodilo ela está começando a virar para alta, ela está num bom caminho para virar para alta, mas ainda isso não é confirmado. O Maximus ele está mais para queda do que para alta, apesar das barras estarem para cima e uma acima da outra. Nossa leitura aqui vai no sentido de que ele deve sofrer uma correção, mas deve voltar a subir. Tem um campo aberto aqui para subida, a mesma coisa, a gente não tem ainda o musgo, né, a região lodosa, e o barranco está acabando, já começou a surgir aqui. Ó. Isso aqui é característica de virada. Certo? Ele deve efetivamente enfrentar um movimento de alta em breve, mas antes disso ele vai dar uma chacoalhada. Ok? Depois a gente tem o índice Stoxx 50, que são as principais ações europeias. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Está muito parecido com o índice alemão. Os mesmos comentários se aplicam. Ok? Depois a gente tem o ouro, que sofreu uma queda vertiginosa. Ou seja, uma baita queda na percepção de risco. O mercado aqui está mostrando o seguinte, olha, eu acho que não tem tanto risco assim não. Eu vou ser mais arrojado. É isso que o mercado está mostrando. Certo? Então, olha, foi uma queda impressionante. Tá? Ela caiu aí cerca de 80 pontos. Não é pouco. Não é pouco não. Só comparar esse movimento aqui de uma semana com esses movimenticos aqui. Ó. É algo significativo. Ok? Eu não operei ouro essa semana, daria para ter ganho uma grana aqui. Hein? Poxa, daria mesmo. E tudo indica aqui a continuidade da queda. Tudo indica a continuidade da queda. Então, não é o momento de entrar vendido em ouro. Está um momento ruim, ele está esticado. Tem que esperar ele fazer uma correção para ter mais segurança. E aí sim entrar vendido, se ele continuar dando sinais de venda. Ok? Então, guardem esse recado. O risco baixou muito, a percepção de risco. Euro-dólar, que a gente falou semana passada, vai continuar caindo. Terminamos aqui e olha só. Tudo bem, teve uma correção, mas ele fechou abaixo da abertura. Ele testou uma média, né, uma linha base importante, que é a linha da mandíbula do crocodilo. A mordida do crocodilo está bem fraquinha. Né? O movimento tem sido fraco, realmente. O Maximus está indicando continuidade da queda, apesar de ter duas barrinhas no positivo. O que a gente pode dizer daqui? Que vai voltar a cair. É isso que a gente pode dizer, vai voltar a cair. Dá para pensar em entrar vendido por aqui, porque vai voltar a cair. E aí a gente vê o pessoal falando, o dólar fortalecido. Meu, é verdade. Aliás, o dólar enfraquecido, perdão. O dólar só está se fortalecendo frente ao euro e frente às outras também. Então cuidado com esse negócio. A gente está falando desde novembro de 2022, depois da eleição, que o dólar está se fortalecendo no mercado internacional. Tem nego falando de yuan como moeda global. Pelo amor de Deus, gente. Fala sério.
Tem que entender muito pouco do que está acontecendo diante dos nossos olhos para falar uma maluquice dessa. Libra esterlina contra o dólar. Olha como continuou caindo. A gente falou, né? Ah, vai continuar caindo. O que aconteceu? Continuou caindo. Chegou aqui, ele deu uma parada, olha. Na hora que ligou que apresentou esse doji aqui, era para sair da operação. Ou pelo menos colocar o stop aqui em cima dele, bem curtinho. Certo? Um candle de dúvida. Se o mercado ficou em dúvida, quem sou eu para duvidar do mercado? Põe o stop ali, eu já saio de uma vez. Ia ter saído, né? Se fosse via stop. Testou a mandíbula. Mesma coisa. Voltou a cair. A mordida do crocodilo tá dando sinais de que vai subir. Mas, olha, olhando isso daqui é difícil dizer que sobe mais. O Maximus, ele está enfraquecido também. Apesar de estar no campo positivo, ele está enfraquecido. Está no campo positivo porque tem uma correção forte aqui. Mas mais fraca do que essa queda toda aqui. Bem mais. Ele chegou a bater na abertura da semana e voltou a cair. Certo? Então, sinceramente, minha visão, continua a cair. Pode lateralizar? Pode. Ah, Ricardo, aqui está aparecendo barranco aqui, você falou que poderia lá nos outros começar a subir. É verdade, mas aqui eu também estou olhando o contexto que ele tem. Ele normalmente tem caído. Mas ele pode dar uma subida aqui e depois cair de novo? Pode, ele pode vir talvez aqui, ó. Esse nível aqui é uma resistência forte. Tá? Esse nível aqui é uma resistência forte. Certo? Pode acontecer? Pode, mas eu acho pouco provável. Ok? Aí entra um pouco da experiência, não tem jeito. Franco suíço caiu. E aqui é dólar por franco suíço. Então, quando cai, é o franco quem se fortalece. Certo? Ele caiu, então significa que ele se fortaleceu. Ele ficou mais barato frente ao dólar. Certo? Muito por conta daquela queda do ouro. O franco suíço também é um medidor de risco, de percepção de risco do mercado. E ele está mostrando que a percepção do risco do mercado é menor. Que ela caiu bastante. Quando a gente olha a mordida do crocodilo, está indicando continuidade da queda, mas uma possibilidade de virada. Possibilidade de virada. O Maximus está indicando uma continuidade da queda. Muito pouco provável uma virada aqui do jeito que ele está hoje. Quando a gente olha o gráfico aqui, dá a entender que ele deve ter uma correção mais profunda antes de voltar a subir. Isso que eu diria que deve acontecer nessa semana. Dólar e ien está parado. Deu uma parada, mas deu uma subida boa aqui. Subiu bem, parou. Aqui ele parou para pensar. Certo? É um momento de dúvida do mercado, não parece ser uma resistência pura e simples. A mordida do crocodilo está com áreas de virada e o Maximus está fraco, está enfraquecido. Então nossa percepção aqui é que esse movimento deve retomar a alta durante essa semana. Ok? Depois a gente tem Yuan, moeda chinesa, e ela caiu, a cotação dólar-yuan caiu. Significa que o yuan valorizou em relação ao dólar. Então as moedas ocidentais valorizaram, as moedas orientais valorizaram, as moedas ocidentais desvalorizaram, o que mostra um desbalanceamento de forças. Certo? Teve uma correção até que razoável, depois de uma alta, ainda assim ele fechou praticamente muito próximo, mas abaixo da abertura da semana. A mordida do crocodilo está mostrando realmente uma virada. Olha onde vieram as linhas verdes. Realmente está mostrando uma possibilidade de virada. Certo? O Maximus está mais ou menos. Então eu diria que
o mais provável para essa semana é que o Yuan tenha encontrado suporte e volte a dar uma subida, mas vai encontrar uma resistência numa dessas linhas base, provavelmente a mandíbula, e vai voltar a cair. Ok? É isso que a gente imagina que vai acontecer essa semana. Depois a gente tem o petróleo, né? Que a gente tem falado, o petróleo vai continuar subindo, vai continuar subindo. Né? Olha só, ele estava meio paradão aqui, ele deu uma correçãozinha, testou um suportezinho, deu uma esticadona, corrigiu, né? Parou na mandíbula do crocodilo e parou um pouquinho acima da abertura da semana. A mordida do crocodilo está mostrando ainda uma tendência de alta, mas uma possibilidade de virada. Né? Uma mandíbula bem forte nessa virada. O Maximus tem mostrado, ou está mostrando, uma forte queda. Tá? Nossa visão, ele pode penetrar um pouquinho mais aqui, mas vai voltar a subir. Essa é a nossa visão, nossa leitura. Conhecemos o petróleo que a gente opera com regularidade. Ok? Muito bem, então. Deixa eu sair daqui e voltar para cá. Isso. Estes foram os ativos trabalhados nessa semana, nossa visão semanal global macroeconômica. E a gente está planejando algumas modificações em nossas publicações, mas em breve vocês saberão mais. Tá? É algo que talvez para outubro já passe por modificações, talvez eu espere um pouco mais para o fim de ano. Ok? Então, é isto no momento. Eu agradeço a todos e até o próximo sábado. Um abração.